Está agora Mais Esportes, logo depois Sabor de Vida e às 4 da tarde, Tecendo o Saber, na Rede Aparecida. A partir de agora, todo o Brasil ligado no Mais Esportes aqui na Rede Aparecida. Democrático e diferente, esse é o nosso programa. Tudo bem, Larissa Rodrigues? Tudo bem, André? Boa tarde para você, boa tarde agora para todo o Brasil que está acompanhando o nosso Mais Esportes aqui na Rede Aparecida. Estamos no ar com muitas notícias dessa quinta-feira. Ontem começamos mais uma rodada da Série A. Teve tanto gol, André, que eu até perdi a conta. Foram 21, Larissa. Então você tá melhor de conta que eu, André. 7 jogos. 21 divide para 7. Hoje a gente ainda tem mais 3 partidas. Essa rodada deve ser boa. Então uma média de 3 gols por jogo ontem. Golaços, tem muito gol bonito. Tá difícil até de definir qual foi o gol mais bonito. Teve resultado surpreendente. Teve time saindo da lanterna. Tem lanterna novo no campeonato. Hoje pode ter um lanterna diferente. Tem um líder novo que pode cair também, o velho líder reassumir dependendo do final da rodada. Enfim, esse é o Campeonato Brasileiro. Tem time que oficializou a contratação de técnico e também vamos falar da Série D. Ontem tivemos 2 jogos. E vamos falar também, claro, de Olimpíadas. Ontem tivemos vitória aí na estreia da seleção feminina de futebol. E hoje é a vez da seleção masculina, que já está preparadinha, redondinha, para entrar em campo aí em busca do inédito ouro olímpico. Vamos começar falando de Série A? Vamos lá. Então aqui na tela os resultados de ontem. No Clássico Carioca, aí pela 12ª rodada, o Vasco venceu o Botafogo por 1-0. E se eu não me engano, o senhor errou. Errei, eu falei Botafogo. O Corinthians, você foi naquele mamãe mandou, um dia joga bem, um dia joga mal, ontem jogou bem e deu Corinthians. Isso, porque no jogo passado tinha jogado mal. Corinthians 2-0 em cima do Cruzeiro. Grêmio 1, Fluminense 0, acho que você acertou, André. Acertei. Ponte Preta e Sport empataram em 1-1. Também. Acertou o empate? Vai fazendo as contas do seu aproveitamento aí. Figueirense Internacional, você também acertou. Acertei. Náutico 3, Curitiba 4, eu acertei. Eu errei. Esse aí você errou. E o Atlético Goianiense São Paulo, eu errei. Eu também. Também estava difícil apostar no Atlético, né? Era na base do improvável, que seria essa vitória do Atlético Goianiense. Assim como foi no ano passado, que sapecou 3-0 no São Paulo. Agora, o São Paulo já virou freguês do Dragão. E falando nisso, a gente vai começar mostrando os gols da parte de baixo da tabela. Essa vitória do Atlético Goianiense e a virada do Coritiba. No Estádio dos Aflitos, em Pernambuco, o Náutico recebeu o Coxa e saiu na frente. Aos 13 do primeiro tempo, Souza levantou a torcida. 1-0. Só que 2 minutinhos depois, Robinho recebeu esse bolão e empatou. 1-1. Quase na sequência também, Chiesa colocou o Náutico de novo na frente. Só que no segundo tempo, o Leonardo empatou na cobrança de pênalti e o mesmo Leonardo colocou o Coritiba na frente e Pereira ampliou. Aos 40, Rico ainda descontou para o Náutico. Fim de jogo, Náutico 3, Coritiba 4. No Serra Dourado, até então lanterna Atlético Goianiense recebeu um São Paulo muito disposto a vencer. Só que não foi bem assim, né? Marcos bateu a falta, Denis colaborou e Marino de cabeça mandou para o gol. 1-0. Aieron foi derrubado na área e o goleiro artilheiro Márcio foi para a cobrança de falta. 2-0. Ainda no primeiro tempo, Marcos de novo mandou para a área e o atacante Patrick cabeceou. 3-0 Dragão. Na tabelinha, Ademilson descontou. 3-1. Só que Wesley fez mais um para o time rubro-negro. 4-1. No segundo tempo, na cobrança de pênalti, Jadson descontou. E aos 17 do segundo tempo, o zagueiro Rafael Tolói, ex-Goiás e muito acostumado a jogar no Serra Dourada, fez essa pintura. Olha o replay. Só que valeu por um, né? Derrota São Paulina. Fim de jogo, Atlético Goianiense 4, São Paulo 3. André, me explica essa vitória do Atlético Goianiense em cima do São Paulo. E foi uma vitória convincente. Muita gente reclamou do pênalti do Atlético, disse que foi inexistente, o que o goleiro Marcos cobrou. Mas para mim o pênalti cobrado pelo Jadson também foi. Então, de qualquer maneira, se o juiz errou para os dois lados. Ele teve um critério, né? Errar. Ameaçar fazer pênalti na área é pênalti. Então, em cima do critério dele, ele foi correto. Ele foi correto para os dois lados. Ele foi coerente com o que importa é coerência, André. Então ele foi coerente.
E isso não prejudicou nenhum time nem o outro. O Atlético Goianiense mereceu a vitória pelo tanto que produziu, pelo Márcio ter feito defesas importantes. O Márcio faz parte do time, então o São Paulo criou muitas oportunidades, criou mais oportunidades no segundo tempo, mas o goleiro pegou. O goleiro do São Paulo não pegou as conclusões feitas pelo Atlético Goianiense. Pelo contrário, colaborou no primeiro gol, hein, Denis? O Atlético foi determinado, o Atlético foi sem medo. Eu que acompanho há muito tempo o Atlético, desde que ele estava na segunda divisão do futebol goiano, ele sempre teve uma característica ofensiva. Aí chega um monte de treinador medroso e fica colocando um volante, 2 volantes, 3 volantes, ele chegou a jogar com 6. E mais de meio time 3 zagueiros, o Hélio dos Anjos gostava, 3 né? zagueiros, 5 volantes, então, e um atacante, às vezes nenhum atacante, põe um meia para jogar no ataque. E dessa vez o Atlético jogou com 4 homens no meio campo, é verdade que eram 4 volantes, mas eles tiveram uma liberdade para partir para o ataque. Os laterais também tiveram liberdade para chegar no ataque, o Heron na esquerda e o Marcos na lateral direita. Então o Atlético foi um Atlético sem medo. A característica que o time teve quando subiu da Série C para a Série B e da Série B para a Série A, era um time que sempre fazia muitos gols, tomava muito, mas fazia muitos também. E tá precisando, porque até então no campeonato tinha marcado só 8 gols em 11 rodadas. E ontem fez 4, melhorou muito esse saldo de gols. Demais, né? Da conta. E a gente continua mostrando os gols do pessoal lá de baixo. A coisa tá feia pro Figueirense, pro Sport, mais ou menos. Em São Paulo, a Ponte Preta recebeu o Sport e olha o que Rildo fez. A jogada foi bonita, o passe foi de letra e André Luiz só teve de completar. Ponte 1-0. A Ponte até teve outras chances, mas aí aos 21 do primeiro tempo, Marquinhos Gabriel mandou de primeira fazendo esse golaço. Fim de jogo, Ponte Preta 1, Sport também 1. Em Santa Catarina, no estádio Orlando Scarpelli, o Figueirense ainda deu pinta de que faria gols. Ainda mais depois dessa cabeçada de Louco Abreu. Só que no primeiro tempo, depois de belo cruzamento pela esquerda, Dagoberto de cabeça fez o gol da vitória do Inter. Já ainda mandou essa na trave, mas terminou assim. Figueirense 0, Internacional 1. André, o Figueirense não está convencendo, né? Não está convencendo, está encontrando uma série de dificuldades. É lógico que ontem enfrentou uma grande equipe, mas está com problemas esse campeonato. Estreou o técnico, o Hélio dos Anjos. O Hélio dos Anjos não tem culpa do que aconteceu. O Louco Abreu até agora não disse a que veio. Ontem deu uma cabeçada. E mais nada. Na outra partida que ele atuou, ele também não foi bem. Ele não viajou para o jogo do Figueirense contra o Atlético Goianiense em Goiânia. E o que se esperava muito dele, se esperava muito mais dos outros jogadores, não está acontecendo. Está com problemas o Figueirense. Vai ter que ter muita paciência para melhorar no campeonato. E a gente vai para o intervalo rapidinho, daqui a pouco mais gols da Série A. E mostramos principalmente a vitória do novo líder, pelo menos por enquanto, no Campeonato Brasileiro. Vida para ser vivida com paixão e sabor, com os temperos da alegria e porções generosas de amor. Acrescentamos pitadas de carinho, delicadeza e beleza a gosto. Finalizamos com um toque de cor e arte. Cada vida segue uma receita e toda vida tem um sabor. De segunda a sexta, suas tardes têm sabor de vida. Sempre às 2 da tarde. Culinária e artesanato é aqui, no Sabor de Vida da Rede Aparecida. A cada ano, a nossa família cresce e torna possível a missão de construir, acolher e evangelizar. E para nós, julho é um mês especial. É aniversário da família, campanha dos devotos. São 13 anos de conquistas, 13 anos de vitórias, 13 anos de uma história construída com amor, fé e união de todos. Que carrega a Mãe de Deus no coração. A você, o nosso muito obrigado. Parabéns, família Campanha dos Devotos. Viagem pra gente descansar, deixar o tempo passar. Toda vez acontece muita coisa boa. E quando a gente volta, traz elas com a gente. Eu gosto, aproveito tudo. Conheço gente nova, novos lugares, as comidas, os costumes. E volto pra casa parecendo criança, querendo contar tudo como foi. Na sua viagem de férias, respeite as leis de trânsito e não misture álcool e direção. Você também vai ter boas histórias para contar. Detran, Governo de Goiás. Nosso estado cresce, você cresce junto. Não basta ser pós, tem que ser PUC.
excelência e reconhecimento na pós-graduação. Aproveite a oportunidade para incrementar sua formação e avançar em sua vida profissional. Inscrições abertas para dezenas de cursos de especialização em todas as áreas do conhecimento. Faça sua especialização na PUC Goiás. Inscreva-se no www.pucgoias.edu.br. PUC Goiás. Conhecimento a serviço da vida. O mundo em duas rodas você vê no Supermotos. Norma Leite te leva para uma aventura a bordo das máquinas mais envenenadas. Os principais encontros e passeios de motoclubes. Entrevistas com personagens inusitados. O dia a dia de quem usa moto. Campeonatos e muita adrenalina. Supermotos. Toda quinta, 10 da noite, aqui na PUC TV Goiás. De volta aqui no Mais Esportes, antes lembrando uma situação, uma bomba que estourou agora há pouco, né? Mais um caso de doping no futebol brasileiro, acontece com o Atlético Goianiense. A noite do Atlético foi tão, animada, tranquila depois da vitória de São Paulo e hoje cedo confirmaram essa notícia. Confirmaram a notícia, o meio-campista Bida, ex-Vitória da Bahia, caiu no exame antidoping. Só que o clube já fez um comunicado de que o erro partiu do clube, do departamento médico do clube. Lá foi o erro. Recentemente, um médico do clube, que já foi membro da comissão antidopagem, Dr. Rômulo Peixoto, faleceu. E ele era a pessoa que cuidava desses detalhes, não deixava nada escapar. E me parece que com uma falha, eles não mantiveram a mesma sequência de trabalho que tinha o Dr. Rômulo, eles tiveram uma dificuldade de adaptação, e acabou sendo ministrado para o jogador Bida e para vários outros jogadores um medicamento que contém uma substância que está na lista dos medicamentos, das substâncias proibidas do Conselho Internacional Antidopagem. E outro jogador estava ainda sob efeito desse medicamento, era o zagueiro Gilson, ele não jogou ontem contra o São Paulo. E outros jogadores haviam tomado esse medicamento nas rodadas anteriores. E, por sorte, eles não caíram no exame antidoping. E, por azar do Bida, ele caiu. O que acontece no início? O STJD vai suspender o jogador, é o que a lei manda. 30 dias ele vai ficar suspenso. Aí vão tentar defender. E aí vem o julgamento e o clube vai alegar que foi culpado. O clube vai assumir. Aí o clube vai correr risco de alguma punição, já que o código prevê, e o médico também vai correr risco de alguma punição. Mas a atitude tem que ser essa mesmo, a atitude de expor a verdade. Não pode o jogador pagar por uma coisa que ele não fez. A própria direção do Atlético disse que ele foi injustiçado nesse caso. E a gente segue falando de Série A aqui no Mais Esportes. Agora a gente acompanha como foi a partida de ontem do novo líder do Campeonato Brasileiro, pelo menos até o final da noite. Clássico carioca, e a primeira grande chance do jogo foi do Botafogo, depois que Elkson deixou o Dedé no chão. Vitor Júnior ainda mandou essa perto da trave. E aí Juninho Pernambucano foi para a cobrança de falta e quando isso acontece, sempre é perigo. Na sequência, mais uma boa defesa de Jefferson. Aqui o time Cruz Maltino meteu na trave. O gol do Vasco estava mesmo maduro. Carlos Alberto chegou a ser derrubado na área e pediu pênalti, não marcado pela arbitragem. Aí aos 42 do segundo tempo, o Juninho Pernambucano, que brinca de jogar futebol, mesmo caído, achou Alexandro. Aí foi só completar e terminou assim, Vasco da Gama 1, Botafogo 0. André, ontem a gente comentava que era Juninho Pernambucano contra Sidorf. O Juninho deu banho, né? Ele fez a diferença, né? Fez a diferença. O Sidorf jogou bem. O Sidorf jogou muito bem. Ele é um jogador que vai fazer a diferença. Quando ele saiu estava 0 a 0, ele foi substituído. Quando tomou o gol ele não estava em campo. O Juninho estava fazendo uma partida razoável e esse lance ele acabou fazendo a diferença. Até houve reclamação por parte dos jogadores do Botafogo que ele teria segurado a bola com os pés. E na regra isso não pode. Mas para mim ali foi uma situação muito rápida. Eu senti ele puxando normal. A bola, na verdade. Ele puxou, olha. Aí, ó. Ele conduziu a bola em nenhum momento ela ficou parada. Olha lá. Aí, ó. Ela ficou parada. Ele usou os pés. Usar os pés pode.
Usou os pés para conduzir a bola e para tirar a bola do adversário. E o Alexandre, que faz gol todo dia, ele fez mais um e garantiu a vitória do Vasco da Gama. O Vasco então está na ponta da tabela, mas o Atlético Mineiro, se vencer hoje, reassume. Daqui a pouquinho a gente traz todas as informações das partidas que acontecem hoje. Ontem a noite foi boa também para o Corinthians, aqui na tela. O Corinthians recebeu o Cruzeiro, Jorge Henrique foi derrubado, a arbitragem marcou pênalti e Chicão foi para a cobrança. 1-0 Timão. Já no finalzinho do segundo tempo, Paulinho teve espaço e com categoria mandou para a rede para fechar o placar. Fim de jogo, Corinthians 2, Cruzeiro 0. No confronto dos adversários do G4, o melhor para o Grêmio no Estádio Olímpico. Kleber, aos 23 do segundo tempo, fez o único gol da partida. Grêmio 1, Fluminense 0, resultado final. André, o Grêmio não jogou aquele primor de futebol, mas conseguiu aí uma vitória e tá no G4 e coladinho no Fluminense, que agora é o terceiro colocado. É isso aí, olha só, que campanha bonita o Grêmio tá fazendo. O que é um treinador? Como o treinador faz a diferença, né? Por exemplo, o Flamengo deve estar chorando até hoje, olha aí, o Luxemburgo fazendo sucesso. Que saudade do Luxemburgo! O Luxemburgo é trabalhador, o Luxemburgo tem os seus problemas, mas pode ter 1000 defeitos. O que importa para um time de futebol é o trabalho dele dentro de campo. O trabalho dele é bem feito, da comissão técnica também é muito bem feito. O time teve uma aplicação muito grande, enfrentou um dos grandes elencos do futebol brasileiro, apesar de ter jogado sem o Deco. O Fluminense é o Fluminense é um time que dá trabalho em qualquer lugar que joga. O apoio dessa torcida, os jogadores já haviam conclamado o torcedor para comparecer, isso aí faz a diferença. O time teve a competência de aproveitar uma chance de ouro que teve aí nesse lance. Kleber foi expulso no final, né? Ele fez o gol e acabou sendo expulso no final. Vai fazer falta para a equipe do Grêmio no jogo seguinte. De vez em quando o Kleber tem esse problema, né? Ele é meio destemperado. E o Kleber, eu costumo brincar, André, que ele tem prazo de validade. Passou de 6, é porque ele ficou muito tempo fora, porque ele se contundiu, viu? Porque se estivesse jogando em sequência, já dava tanto trabalho. E eu acredito que o Grêmio vai ser um dos times que vai disputar o título do futebol brasileiro esse ano. Título do Campeonato Brasileiro. Entre os concorrentes está o Grêmio Porto Alegre. André, antes da gente ir para o intervalo, me conta o que a gente vai esperar desse Corinthians, campeão da Libertadores, garantido na Libertadores do ano que vem, que um dia empolga e um dia não. O Corinthians vai fazer uma campanha razoável no Campeonato Brasileiro. Título não. Tá pensando no Mundial, isso aí de qualquer maneira faz o time tirar um pouquinho o pé do acelerador no campeonato. Vai fazer com que o Tite faça um planejamento. Eu acredito que o Corinthians, pela maneira que joga, pelo comando que tem do treinador, ele vai fazer uma campanha melhor do que a do Inter quando se preparou para o Mundial e uma campanha melhor do que a do Santos quando se preparou para o Mundial. Apesar de ter o pensamento no Mundial, o Corinthians vai fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho a gente volta para falar dos jogos de hoje aí pela Série A e também da Seleção Brasileira nas Olimpíadas. A partir do dia 3 de agosto, celebre o Tríduo em preparação à festa de Bom Jesus. Eu fiquei maravilhado com tudo que vi. Conheça a tradição de um povo que vive sua maior expressão de fé, ao vivo, direto de Bom Jesus da Lapa, na Bahia, a partir do dia 3 de agosto, 7h30 da noite, na Rede Aparecida. Mais um passo foi dado na obra de revestimento da cúpula central. Iniciamos a montagem dos andaimes. Participe da campanha dos devotos, seja construtor conosco. Divulgue essa ideia. Vamos juntos construir a cúpula central e manter toda a obra evangelizadora. A Mãe Aparecida caminha conosco e garante um tempo de graça e luz em nossas vidas. O êxito dependerá da nossa união. Excelência no ensino, formação profissional e humanista é a base dos cursos de graduação da PUC Goiás. 50 cursos em 5 campos, 462 ambientes laboratoriais, bibliotecas com mais de 364 mil exemplares, complexo poliesportivo de padrão internacional e uma estrutura ímpar para a melhor formação. Acesse www.pucgoias.edu.br e saiba mais. PUC Goiás, conhecimento a serviço da vida.
Olá, muito boa tarde para você de casa, Boletim Automotor, começando aqui na PUC TV, já vamos conferir toda a tecnologia da Audi nos seus modelos. Controles multitouch. Esses sistemas são exaustivamente testados no Centro de Eletrônica da Audi em Ingolstadt. Em uma grande sala com projeção 3D, é possível saber o tempo de reação dos motoristas a cada comando executado no MMI. A sala virtual reproduz situações reais de condução nas ruas e estradas. E é possível, então, criar diversos comandos que deem mais conforto e praticidade, sem abrir mão da segurança dos ocupantes dos veículos. Anos atrás, a Audi já havia introduzido no A8 o Touchpad, que agora está ainda mais moderno. E o Boletim Automotor vai ficando por aqui. Tenham todos uma ótima tarde. Até mais. De volta aqui no Mais Esporte, mandando um abraço pro Cauã lá na Bahia. Ei, Cauã! Não é possível, rapaz, que esse Bahia vai cair e o Vitória vai subir. O povo não vai me passar vergonha dessa não, né? Mas vai dar uma briga se vai vir um caindo, outro subindo, viu, André Isaac? Não vai ter briga, né? Eu torço pro Bahia lá. Você torce pro Bahia? Isso. Você vai ser humilhado lá na Bahia, André Isaac? Subiu o Vitória e caiu o Bahia. Ei, gente, aí ainda mexe com o Caio Júnior, mas boa sorte pra ele. Um abraço também para Lucilene, o Matheus e também o Valdoir, lá em Caxambu, Minas Gerais, assistindo o nosso programa. Vamos falar agora da Série D. Programa mais democrático, Série né, D André? de dado, 4ª divisão no futebol brasileiro. Ontem o Remo empatou em 2-2 com o Atlético Acreano. Resultado ruim do Remo. Resultado errado, né, André Isaac? Você tinha postado na vitória do Remo. Não, eu tinha cravado, eu tinha falado que era, com certeza, que não tinha erro, que ia dar o Remo nesse jogo. Próximo resultado, o Araguaína empatou com o Santos do Amapá pelo placar de 0-0. Outro erro. No grupo aqui do Araguaína, no grupo do Araguaína, o Sampaio Correia está liderando o grupo com 9 pontos, 3 jogos, 3 vitórias, melhor campanha da Série D. O Misto está em segundo. E no grupo do Remo, o Atlético Acreano, depois desse empate, lidera o grupo com 7 pontos. O Remo também tem 7. A sorte do Remo é que o terceiro colocado está bem lá atrás, né? É o Vilhena de Rondônia com 3 pontos conquistados. A vantagem tá boa. E lembrando que hoje temos aí mais 3 partidas pela Série A, encerrando a 12ª rodada, André Isaac. Flamengo e Portuguesa. Ontem você já tinha dado palpite que dava o quê? Que dava Flamengo. Palmeiras e Bahia. Palmeiras. Coitado do Cauã, hein? E Atlético Mineiro e Santos. Atlético Mineiro. Vai reassumir, então, a liderança. Vai. Essa liderança do Vasco aí é provisória. Vasco gosta de ser vice, né? Vai ser vice na tabela, será? Não me passa vergonha não, Vasco. Vamos falar então dessa partida que chama muita atenção aí entre Atlético Mineiro e Santos. O Santos chegou em Belo Horizonte, André. A gente tem algumas imagens. Foi muito bem recebido, o pessoal tá animado. Só não tô entendendo de onde vem tanta animação, sendo que a fase não é boa. O grupo tem que erguer a cabeça para dar a volta por cima. É lógico que eu acredito que no fundo, eles estão um pouco tensos com essa campanha. A equipe do Santos, ela não tem mais nenhuma competição esse ano. Só tem o Campeonato Brasileiro, não tem Mundial esse ano não tem outro tipo de competição. E não está garantido na Libertadores do ano que vem, não. Não está garantido na Libertadores, não. Então tem que lutar dentro do Campeonato Brasileiro. Não tem o Neymar. Olha aí, ó, tiraram a foto lá, encontraram com a Portuguesa, Candinho, ex-treinador, o Muricy Ramalho e o Geninho. O Candinho hoje é diretor técnico da equipe da Portuguesa. E tem que lutar para resolver a situação dentro do Campeonato Brasileiro. Não adianta ficar chorando a ausência do Neymar, a ausência do goleiro Rafael, a ausência do Paulo Henrique Ganso. O time tem que ter uma personalidade própria. É lógico que esses jogadores fazem falta, mas dentro do elenco tem que saber substituir. Até porque o Santos tinha que estar preparado para essa possibilidade de não ter outro campeonato em vista, de ter de uma possível desclassificação, como aconteceu na Libertadores. Ele tinha que estar preparado para essa situação. E a gente ouve agora então o que personagens desse duelo de hoje à noite disseram sobre a partida. Mas é uma situação que a gente está passando, sem dúvida, não dá para vir aqui e mentir. É uma situação meio complicada,
onde está nos chateando bastante, essa falta de vitórias, mas a motivação é treinar bastante, coisa que o professor Muricy tem feito junto com a equipe, até porque o treinador é um treinador vencedor, esse grupo é um grupo vencedor. Acho que desde a minha chegada aqui em 2010 a gente vinha vencendo e acho que é o pior momento até agora. E sem dúvida a gente vai dar a volta por cima. Acho que nosso discurso desde o começo do campeonato é a nossa humildade, que eu acho que está prevalecendo, né? Nossa consciência de que a gente não conseguimos nada ainda. Mas é claro que a gente fica feliz por estar ali na liderança, a torcida empolgada com tudo isso, mas a gente tem que buscar, cada jogo é uma final, cada jogo são 3 pontos importantes, então a gente tem que entrar com essa cabeça aí de mais uma final e mais um jogo importante. O povo fala muito no Ronaldinho Gaúcho, mas eu acho que esse Jô e aquele garoto Bernard são os grandes responsáveis pela fase aí do Atlético Mineiro. Importantíssimos. O Ronaldinho Gaúcho está chegando agora, e agora que ele está pegando o ritmo do grupo. E André, hoje tem seleção brasileira em campo, a gente tem as imagens aí do último treinamento. A equipe que entra em campo está mais do que definida há muito tempo, né? O Mano já vinha mantendo aí durante os últimos amistosos e tudo. A única diferença, é claro, é que o goleiro Rafael, contundido, foi cortado. Então o Brasil entra em campo com o Neto, Rafael na direita, Thiago Silva e Juan, dupla de zaga, Marcelo experiente ali na esquerda. No meio campo, Sandro, Rômulo, o garoto Oscar, né? Vendido agora para o Chelsea a milhões e milhões de reais. E lá na frente, 3 atacantes, Neymar, Hulk e Damião, André. O Oscar é aquele que o São Paulo recebeu 15 milhões, 14 milhões do Internacional, e o Internacional 45 dias depois vendeu por 102 milhões. Nossa, eu nunca vi alguém ganhar tanto dinheiro com tanta facilidade em tão pouco tempo. Tão pouco tempo, né? E já utiliza o jogador há tanto tempo. E de graça, né? Então o Internacional fez um baita de um negócio. E eu acredito que a seleção brasileira vai nadar de braçada nas Olimpíadas. A seleção brasileira é o Dream Team do futebol masculino nas Olimpíadas de Londres 2012. André, vamos ver o que o novo goleiro, então, o Neto da Fiorentina, vai falar sobre essa partida. Acho que ele está um pouco ansioso, né? Até porque ele achava que quem ia ser o camisa 1 era o Rafael. Sem dúvida nenhuma, um momento difícil, um momento onde a perda de um jogador acaba deixando o grupo chateado. É um momento difícil, é um momento onde a gente não tem muitas palavras, né? Tem que deixar que o tempo resolva e entregar na mão de Deus. Acredito que infelizmente foi para acontecer desse jeito. Vamos ver o que tem reservado lá na frente. André, só lembrando que ontem a seleção feminina estreou e venceu de 5-0 em cima de Camarões com 2 gols de Marta. É show da Cristiane, mais ou menos isso, né? A seleção feminina eu já penso que é diferente. Ela é muito melhor do que as seleções intermediárias, do que as menores, as de menos pressão. Mas quando bater de frente com uma das grandes, aí a situação vai ser diferente. Deixa eu mandar um abraço para o Eduardo Henrique, torcedor do Corinthians, torcedor do Vila Nova. Ele está perguntando, cadê os São Paulinos? Cadê? Sumiram. Hoje eles sumiram, né? Hoje sumiram. Mas se vencer, voltam a aparecer, pode ter certeza. André, mais algum abraço? Deixa eu mandar um abraço aqui para o Gidu Louco, tá ligado aqui no nosso programa. Um abraço também para o Pedro Mendonça, acompanhando o nosso programa, e também para o Sancler. Um abraço, Sancler. E a gente fica por aqui, lembrando que amanhã, 1h30 da tarde, temos um compromisso. Até amanhã.